A carteira de trabalho é um dos documentos mais importantes do trabalhador. E quando o empregador faz qualquer tipo de anotação nela, é muito importante que ele tenha muita cautela, pois isso pode manchar a imagem do trabalhador. Existe uma previsão na CLT, no artigo 29, que diz que é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho. O que isso quer dizer? Que não se pode fazer qualquer tipo de menção, por exemplo, ao motivo da dispensa. Às vezes o empregador odeia o empregado, não suporta, tem raiva, não aguenta mais aquele trabalhador, sabe que ele tem um mau caráter, que ele prejudicou a empresa, que ele trouxe uma série de problemas. Não importa, por pior que seja o trabalhador, não se deve fazer qualquer tipo de menção nesse sentido em sua carteira de trabalho, porque essa atitude pode gerar a ele uma indenização por danos morais, porque automaticamente vai manchar sua imagem para contratação em qualquer outra empresa. Carteira de trabalho serve basicamente como um currículo. Então, quando ele vai a outra empresa apresentar seu histórico profissional, se constar ali, por exemplo, dispensado por justa causa da empresa anterior, obviamente que ele não vai conseguir o emprego. E isso que a CLT vem buscar em seu favor, é justamente essa proteção. E tem alguns detalhes que são importantes mencionar em casos de providências que são tomadas no âmbito da justiça. O trabalhador processa a empresa responde pela ação trabalhista e, ao final, em eventual condenação, uma das determinações é proceda a empresa a baixa na carteira de trabalho do trabalhador. Ou seja, é aquela menção de colocar normalmente a data de saída, né? A baixa que se fala na justiça, usualmente é esta. E aí o empregador comete um equívoco de lançar no campo anotações gerais, observações, ele coloca ali baixa realizada em conformidade com a determinação judicial do processo número tal. Realmente foi o juiz que mandou dar a baixa? Foi. Foi decorrente do processo judicial? Foi. Mas não se coloca nem isso na carteira de trabalho. O juiz mandou colocar data de baixa, data de saída, coloque simplesmente a data de baixa. Não se coloca nenhuma observação a mais, qualquer tipo de anotação que imagine que possa causar prejuízo à imagem do trabalhador, não se coloca na carteira de trabalho. E também toda a cautela com o documento em si. Eu vi uma história uma vez de um cliente que ele tinha sua carteira de trabalho, entregou ao empregador e o empregador acidentalmente deixou a carteira de trabalho cair numa poça de água. Era um período chuvoso, caiu ali a carteira de trabalho. Ele pegou a carteira de trabalho do empregado, colocou no micro-ondas para secar a carteira de trabalho. E com a ideia fantástica dele, a carteira de trabalho pegou fogo. Então veja a situação, o trabalhador estava com a carteira metade molhada, metade queimada. E ele devolveu para o trabalhador a carteira de trabalho dele naquele estado. Resultado, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8.000 por danos morais. É uma situação complicada, né? Difícil. Eu sei que isso realmente foi um acidente, mas é só para alertar, para ter cuidado com o manuseio do documento e principalmente com as anotações que são feitas, a fim de evitar, obviamente, qualquer tipo de prejuízo à empresa por uma questão tão simples que é uma mera anotação no documento.